Pessoal, antes da gente começar o papo com o Marcelo Semer, eu quero deixar um recadinho aqui para vocês. Agora, durante a Flip, a festa literária de Paraty, que vai acontecer semana que vem, teremos a participação de autoras indígenas e da Amazônia na programação do SESC. Dentre as participantes estão a Sony Fersek, que é indígena macuxi e poeta, cofundadora da primeira editora independente de Roraima voltada a autores indígenas, a Uei Editora. Teremos também a Francis Mary, que é poeta do Acre e voz histórica da geração mimeógrafo, com forte atuação em defesa da floresta e da memória de Chico Mendes. Teremos a Patty Wolf, que é artista visual de Rondônia, que mistura colagem, bordado e fotografia em livros para a infância e diversidade. E teremos ainda a Alian Wamiri Guajajara, que é artista e escritora com raízes Guajajara e Timbira, que dará uma palestra sobre tecnologias do encantamento. Essas mulheres estão levando sua arte e a sua ancestralidade para o centro do debate literário nacional, que é a Flip. Cada uma delas enviou aqui para o Rabiscos um convite com áudios curtos falando um pouco sobre a expectativa e a participação delas na Flip. Eu quero convidar vocês a ouvir, para a gente ouvir na ordem. Então aqui vai ser a Sony Fersek, a Patty, a Francis e o último áudio, a Alian. É isso. Quem estiver na Flip, prestigiem a literatura indígena, a literatura da Amazônia, e é muito necessário que a gente ouça. Ai, participar da Flip é uma alegria sempre, né? E principalmente a oportunidade de a gente poder levar, né, para as outras pessoas, os outros lugares, as vozes e as letras e palavras dos antigos, né? Que talvez aí de repente até ajudem, né? A gente a esticar um pouco mais, né? Como diz o nosso parente Ailton Krenak, os nossos dias, né, sobre essa terra, sobre esse planeta, né, que a gente possa adiar um pouco, né, o fim dos dias com as histórias, com os cantos, enfim, com todas as palavras contadas, cantadas, né, que a gente vem proferindo muito antes, né, da invasão colonizadora. E é levar um pouquinho, né, dessa luminosidade, né, para outros lugares, porque a gente realmente acredita, como filhos do sol, como são o povo macuxi, que a literatura e os livros são sóis. Então a gente quer levar aí essa luz, né, essa luminosidade também para outros lugares, como a Flip. Participar em um dos principais eventos de literatura do país é um momento muito feliz e representativo para uma autora emergente periférica como eu, que nasceu no norte e vive no centro-oeste brasileiro. Demarco isso pela importância de furar a bolha e trazer narrativas de outras centralidades do Brasil, com sotaques e identidades de outros Brasis. Meu desejo é que mais leitores se encontrem com minhas narrativas textuais e visuais, ao mesmo tempo que eu também possa, nessas confluências, alimentar as ideias nesse importante festejo da literatura. Nossa, eu estou assim numa expectativa muito positiva, assim muito boa nessa minha participação na Flip dentro da programação do SESC. Isto porque eu vou levar as pessoas para que deem uma caminhada na minha floresta poética, minha floresta imaginária, onde atravessaremos rios, onde caminharemos nos varadouros, por onde caminharam os seringueiros que lutaram em defesa da floresta com Chico Mendes, e mergulharemos juntos nos rios das iaras e dos botos encantados, que nós também iremos atravessar aldeias indígenas com a sua magia e vamos tomar banho nos igarapés mágicos das palavras que eu vou levar para o público da feira. Então, eu estou assim muito feliz de ter essa participação e poder proporcionar às pessoas que vão estar esses momentos mágicos da minha trajetória, né, que é uma trajetória já bem bem extensa, né? Que eu já sou uma poeta que tem seus 67 anos, 68 anos, então tenho muita história, né?
para contar e muitos poemas para falar. Icatu, pessoal, eu sou a Lian, o Amiri Guajajara. Estarei com vocês na Flip, lá no Sesc Santa Rita, na mesa Tecnologias do Encantamento. A gente vai ver a relação entre os povos indígenas, a tecnologia e a ancestralidade, mostrando que esse diálogo traz respeito de saberes, territórios e modos de vida. Para nós, a tecnologia é cantar, plantar, pintar o corpo, viver em rituais de geração em geração. E as tecnologias novas, elas são verdadeiras ferramentas, não para substituir nossa cultura, mas para fortalecer a identidade cultural e mostrar ao mundo a nossa realidade, de forma crítica e de forma que as nossas raízes estão fincadas sem ameaças. Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado a você que chega toda semana aqui comigo ouvindo sobre literatura contemporânea. E se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, vou pedir para dar 5 estrelinhas para seguir, ou pelo Deezer, pelo iOS. E o Rabiscos agora também está na Audible também. Então, se você é assinante da Audible e quiser ouvir a gente por lá, dá para ouvir offline. Enfim, é um papo semanal aí. E se você compartilhar e curtir, vai ajudar a gente a chegar mais longe. É isso, sem mais delongas. Nosso convidado de hoje é o Marcelo Semer, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor em Direito Penal pela USP, além de escritor, palestrante. Conheço o Marcelo há muitos anos, a gente estava falando em off aqui. O Marcelo Semer tem ainda, né? Só não está movimentado, ele pode falar um pouco sobre isso. O blog Sem Juízo. Tive até uma crônica uma vez que ele publicou lá generosamente. E o Marcelo é uma voz que destoa um pouco aí no mundo jurídico, da voz humanizada, preza muito pelo direito penal, pelas garantias penais também, e escreve ficção, escreve literatura, tem Entre Salas e Celas, Os Últimos Réus, e o Intrigante, Duas Fotos, que a gente vai falar sobre ele. Seja bem-vindo, Marcelo, prazerzão falar contigo. Tadeu, obrigado. O prazer é meu de ser convidado para esse podcast com tanta gente legal aí que você já ouviu e já conversou. É uma honra para mim, né? E você sabe que eu estava fazendo uma limpeza aqui, achei uma lembrancinha daquela palestra na OAB de Poços de Caldas. Aí eu Ah, falei, ó, muito legal. aqui, achei aqui que eles me deram, porta-canetas, enfim, falei, olha, é muita coincidência aí, porque Ai, foi lá que a gente se foi lá que a cruzou gente se pela primeira conheceu pela vez. primeira vez, é. A gente se conhecia da internet, foi uma palestra sobre direitos humanos também, né? Isso. Marcelo, e é louco isso, né? Eu sou do direito também, né? Eu sou advogado e eu lembro que quando eu optei por fazer direito, acho que acontece com muitas pessoas, muita gente fala do tanto que o direito é íntimo da literatura, se você gosta de ler, mas eu caí um pouco do cavalo, assim, porque eu sempre fui da literatura da ficcional, da poética também, né? E quando você entra na faculdade, você começa a conviver com os operadores de direito, professores, promotores, juízes. Você vê que a maioria ali é uma coisa mais racional, não é essa poética da literatura, essa observação. O que eu via mais no pessoal dos direitos humanos, do direito penal. Você teve essa sensação também? O que que você pensa desse casamento, você que também opera as duas áreas? Eu me lembro que eu decidi fazer direito por essa questão meio pragmática, né? Eu queria fazer, queria ser escritor da minha vida, esse foi sempre meu sonho. Aí eu pensei, bom, não, escritor não vai ganhar dinheiro, eu vou trabalhar como advogado, aí vai me dar tempo de escrever, etc. Então, lógico, o direito acabou consumido. Eu acho que a gente tem uma lembrança, assim, nostálgica desse encontro aí de escritores que fizeram faculdade de direito, etc. Então, até porque a faculdade de Direito era muito antiga, não tinha outras faculdades. Então você tinha lá muita gente que veio, foi do teatro, do cinema, da literatura, que fizeram faculdade de Direito. Mas eu acho que não tem mais essa relação tão próxima. Acho que os operadores do direito, juízes, inclusive, leem muito pouco, né? E as pessoas, muitos que entram no direito, entram nessa linha do quero fazer concursos e, portanto, passam a estudar para uma espécie de um treinamento o tempo todo. E treinamento é o oposto da formação, né? Então as pessoas perguntam para mim, eu falo, não, para você se formar, você tem que ganhar uma sensibilidade que você vai conseguir julgar, né? E para isso
a literatura é indispensável, mas eu diria que hoje essa conexão está cada vez mais distante, porque aquilo que a gente lê do direito é como se fosse um manual de instalação, né? Não é lógico, não tem aqueles bits, bytes e bolinhas e tal e tal de um computador, ou não tem aqueles cálculos grandes da engenharia, enfim, mas é mais ou menos a mesma coisa, né? Quer dizer, a gente tem como manusear essa técnica. Só que como a nossa técnica envolve a linguagem, então a gente pensa um pouco, então a gente está próximo da literatura, mas eu acho que a gente não está muito próximo da literatura. Eu acho que o direito acaba muitas vezes nos desviando propriamente da literatura, embora eu sempre achei isso, quer dizer, acho que você vai ser um juiz de direito penal, vai ser um juiz criminal, você tem que ler Crime e Castigo, você tem que ler Os Miseráveis, você tem que conhecer essas emoções, enfim. Lógico, você não consegue ter experiência de tudo, cada um tem a sua, vive na sua bolha, mas a literatura serve para isso, né? Para você amealhar experiências que o teu cotidiano não permite. Eu acho que isso é indispensável. Esse quê de humanismo, que eu acho que lá para trás a gente ainda tinha uma coisa assim, eu acho que hoje cada vez ele se é, distancia mais. Eu acho que hoje a gente trabalha mais com a ideia da técnica do que propriamente com a ideia do humanismo. Talvez os tribunais fossem mais justos se os juízes lessem mais poesia, será? Eu acho que pode ser. Eu acho não, mas eu acho que é importante, não é brincadeira, não, porque eu acho que às vezes o que nos falta é se abrir para reconhecer quando a vida está à nossa porta, porque não adianta a gente pensar assim, vou julgar com a técnica e com a lei, mas as situações acabam surgindo, são situações que ou não estão previstas, ou a solução prevista naquele caso ela é injusta, ela causa mais dor do que vantagens, e para isso você tem que estar digamos assim, com o seu radar de sensibilidade aberto. Eu costumo dizer o seguinte: quando a vida bate na porta, a gente tem que abrir e deixar entrar. Mas não dá para a gente se fechar e dizer, não, eu tenho que pegar aqui o meu manual, a minha técnica e tal, porque o direito, ele é feito para a vida, não é o contrário, não é que a vida vai se encaixotar dentro do direito, né? E às vezes o comando que ele te traz, aquele comando mais imediato que está no manual, ele não serve para aquela situação. E a gente tem que entender um pouco disso. Eu acho que é um defeito crônico aí, acho que não é só de agora, e não é só brasileiro, mas é um defeito crônico aí que a gente acabou tratando o direito como uma coisa muito técnica e muito pouco humana, e até pouco científica mesmo, né? Por exemplo, para falar sobre ciência, a gente teria que trabalhar um pouco com a psicologia para entender o testemunho das pessoas, né? Como é que eles chegam naquela situação, como é que tem o grau de falibilidade, etc. Então, acho que a gente é pouco científico nesse ponto e também pouco poético. Ô, Marcelo, você vai muito na contramão, assim. Eu conheço vários desembargadores, juízes, né, até pela minha profissão. E você vai na contramão no sentido dessa visão ampliada que você está falando, né? Que você tem. E eu concordo com você que o direito não necessariamente passa por esse caminho mais sentimental, talvez, né? E a gente vê hoje, eu acho que todas as áreas as pessoas têm muita liberdade de opinar sobre tudo, mas o direito em especial, como desde do apelo dos tribunais, do simbolismo dos tribunais, a gente tem hoje um direito eleitoral muito latente, muito sendo julgado, crimes políticos numa sociedade muito polarizada. Você coloca um pouco o dedo na ferida no seu livro Duas Fotos, né? Você contextualiza e humaniza esses eventos polarizados, assim, né? Você acha que tem um apetite social por castigo? Há uma demanda, não sei se simbólica, por sangue, por aquela punição? Eu queria que você respondesse isso e fizesse um link com Duas Fotos também, que é um livro que meio que permeia essas questões de modo de dentro, assim. Olha, vamos começar assim pelo populismo penal, né? Eu acho que sim. Existe é algo como que inerente, né? Olha, alguém fez mal, alguém deve receber o mal, alguém me agrediu, deve receber uma agressão, enfim. Acho que a intermediação da mídia, isso acaba tornando isso, essa
julgamento um espetáculo, todos eles com um espetáculo, e isso vai alimentando cada vez mais. Acho que a gente sai da racionalidade, né? O populismo sai, a meu ver, é um caminho, digamos assim, um atalho que você toma, mas não chega em lugar nenhum. Quer dizer, você não consegue ter nenhuma grande decisão, nenhuma grande política pública a partir do populismo penal. O que você tem é a suposta satisfação de certas pulsões, digamos assim, que as pessoas têm, elas querem se vingar, então vamos se vingar, etc. Mas pouco se resolve com relação a isso. Eu diria hoje, não vou entrar muito na questão jurídica e criminológica, enfim, mas eu diria hoje que o populismo atrapalha, porque faz com que a gente seja cada vez mais rígido, né? E com isso cria uma população prisional gigantesca que acaba alimentando as facções criminosas que vão tirar a nossa segurança. Então, assim, a gente está apagando o fogo com querosene, então, portanto, só está aumentando. Bom, o que, que é o duas fotos, né? Duas fotos. Durante o período da Lava Jato, eu escrevia, até desde do Mensalão, Lava Jato, enfim, impeachment. Eu mantive colunas no Terra Magazine, depois na revista Cult, no Justificando, enfim, e também no blog, falando sobre um tema que ficava, digamos assim, na esquina entre política e direito, né? Então a gente colocava bastante coisa colocando sobre Lava Jato quando ela veio, os seus problemas, assim, antes que ela se tornasse tão populares. Bom, aí houve uma época que, depois que tudo isso, digamos assim, terminou, que eu fiquei pensando em condensar esses artigos e escrever, ou fazer um ensaio, alguma coisa assim. Mas eu cheguei à conclusão de que os livros que a gente escreve, sobretudo os livros técnicos, né, os livros não ficção, enfim, você faz o lançamento, seus amigos compram, eles tiram foto com selfie, mas as pessoas não leem propriamente, né? Acaba sendo um volume de leitura muito a longo prazo. E aí me veio a ideia de voltar a escrever um romance. Eu tinha escrito um romance há uns 15 anos atrás. Me veio a ideia de fazer uma espécie de um romance histórico, ou seja, posicionar personagens para que eles vivenciassem aquilo que nós vivenciamos durante esse período. Não é só Lava Jato, digamos assim, o Duas Fotos ele pega mais ou menos uma década do Brasil, né? 2012, 2022, enfim, é uma década onde o país ficou de cabeça para baixo, né? Foi de um lado, foi para o outro, foi revoltas e coisas, enfim, foi uma década bem agitada. E eu achei interessante contar através da literatura. Por que fazer isso, né? Porque eu acho que a literatura tem uma entrada digamos assim, numa parte cerebral do leitor, né? Diferente daquele ensaio. Então ele não vai para aquilo com aquela coisa chata, puxa, tem que ler isso aqui, aqueles livros que na verdade você não lê, mas consulta, né? Deixa eu ver, consulta de alguma coisa. E a literatura não, ela traz, tem uma atração maior, ela joga com a sensibilidade do leitor, ele tem as suas empatias, né? São personagens, né? Então ele quer saber o que acontece depois. Eu vou fazer um pequeno parênteses aqui. Depois de muito tempo, eu não tinha lido, estou lendo agora A Guerra do Fim do Mundo, do Mário Vargas Llosa, né? Meu Deus, eu Que é um gosto. pastor que, politicamente eu detesto ele, mas Eu é um também. Eu autor, odeio ele politicamente, mas é os um livros autor, são bons. é um autor fenomenal. E há muito tempo eu não li, ele acabou morrendo agora. Eu falei, bom, deixa eu ler isso aqui. E é muito engraçado porque eu já li Os Sertões, eu já li livros sobre Canudos, etc. e tal. Eu estou lendo o livro dele querendo saber o que acontece na próxima página. Entendeu? Eu sei o fim da história, mas eu quero ver aqueles personagens criados e tal. Então, isso é uma coisa que a literatura traz, que é um engajamento com o leitor, quer dizer, lógico, quando você consegue fazer isso, e que eu achei que era muito interessante fazer essa tentativa, ou seja, de capturar o leitor pela sua curiosidade, pela empatia. Não, tem um triângulo amoroso, eu quero ver o que vai acontecer, quem vai ficar com quem, não sei o que e tal. Pô, a gente é viciado em novelas, Uhum. histórias e coisa e tal. E é um pouco dessa ideia de um romance histórico, ou seja, está passando e tem a história passando atrás. E acho que essa questão do denuncismo, do populismo penal, etc., passou muito no caso da Lava Jato, né? No caso da Lava Jato, foi aquela ideia de que, olha, a luta contra a corrupção
pode ser feita com qualquer instrumento. E a gente percebe que não pode. Dependendo do instrumento que você usar, você mais ajuda a corrupção do que a própria luta, né? Então, eu acho que isso vai se revelando um pouco, sobretudo na posição da mídia, né? A mídia acabou tendo uma posição muito importante nisso, e para mediar um pouco isso, eu coloquei três personagens no livro. E os três personagens são uma jornalista que começou a fazer direito, mas vai para o jornalismo, um professor de direito de esquerda, enfim, ligado ao PT, etc. e tal, e um promotor de justiça mais conservador, etc. Então, esses três acabam sendo, digamos assim, os condutores da trama e fazem a trama deles durante o acontecimento, a trama mais sentimental, digamos assim, né? E eu acho que com isso, eu não sei, as pessoas a resposta que eu vi das pessoas foi muito diferente daquela que eu via quando eles compravam aqueles livros técnicos e tiravam selfies e colocavam no Instagram. As pessoas me falam assim, eu adorei, eu li numa semana, eu li em 2 dias, eu passei a noite, e tal. Então, essa relação que você cria com o leitor da literatura é muito mais sedutora que aquela que você cria com sei lá, o discípulo, o leitor, aquela pessoa que te segue, enfim, que é um pouco mais distante, que ele vai pegando pensamentos, vai construindo seu pensamento. Aqui não, aqui é uma questão de emoção. E é um thriller, né? Quer dizer, é uma coisa que vai acontecendo, embora você saiba o resultado final, você quer ver isso acontecendo, como vai acontecer, e tal. Então, eu achei legal essa experiência de tocar isso na literatura, trazer mais para a ficção. Assim, eu acho que eu estou fazendo, Tadeu, a minha transição do direito para a literatura. Então, eu acho que o Duas Fotos é, digamos assim, um grande trampolim. Eu gosto muito de Duas Fotos e acho que eu gosto muito dos seus livros, né? Em especial os de literatura. E eu acho legal no Duas Fotos porque quando chega, né? Você falou da década, né? De fato, não trata só da Lava Jato em si, mas o que a gente viu muito na Lava Jato foram os operadores, os juízes, promotores eles virando protagonistas, né? E a justiça perdendo o protagonismo, de certa forma, né? E a Lava Jato meio que evidenciou um fenômeno, porque ela vem também junto com uma ascensão muito grande das redes, né? A transformação de juiz, promotor, em personagens, né? Uhum. E isso gera um monte de riscos, né? Essa espetacularização da toga, as pessoas querendo aparecer muito, falar muito. Eu lembro que na faculdade de Direito tinha um professor juiz que ele falava assim, o juiz não deve sair de casa, não deve ir nas festas, ele deve guardar para ele não ser contaminado, ele deve... E quão ilusório foi tudo isso, né? A Lava Jato escancarou isso, né? Os juízes todos dando muitas palestras, dando muito em evidência, dando muita entrevista, assim, né? Como que você vê isso, né? Você que é também uma pessoa pública fora do âmbito jurídico, você também é ativo no Twitter, a gente estava falando sobre isso também. Você expressa a sua opinião, porque às vezes a gente acha que tem alguém lá no tribunal falando, ah, você, desembargador, não pode falar, não pode expressar a sua opinião. Como que você vê isso e como que você se autodosa também as suas opiniões, o que que você deve falar? Então, eu acho que a visão antiga, a meu ver, é uma visão, eu não sei se a gente pode dizer equivocada, uma visão ultrapassada, talvez. Acho que ultrapassada é melhor. Aquela ideia a gente chama de o juiz da Torre de Marfim, né? Quanto mais distante ele ficar da sociedade, menos amarras ele tem e mais fácil vai ser o julgamento. Ou seja, ele não tem amigos e, portanto, não tem problemas em julgar, porque não vai ter ninguém a ele relacionado. Óbvio que isso numa sociedade complexa como a nossa, isso é um grande equívoco, porque, em primeiro lugar, você não existe um juiz que se esconda da sociedade. Se pudesse acontecer isso em 1940, mas não pode mais acontecer em 2020, né? Então não existe um juiz que se esconde. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que conhecer a sociedade, porque uma série de questões que são trazidas para a gente para julgamento, que é importante que a gente saiba como ela nasceu, quais são as consequências, qual é a relevância, a importância disso. Então, assim, é preciso que o juiz viva em sociedade. Então, me parece que todas as tentativas de você fazer um juiz uma figura sobre-humana, elas são equivocadas, né? Sobretudo porque quando você faz isso, você acaba abrindo espaço só para
uma coisa, né? Então, por exemplo, olha, o juiz não pode se relacionar com um político, legal, mas ele se relaciona com as autoridades, que são os políticos que estão hoje no poder, e aí são subservientes, etc. e tal. Então, você não cumpriu essa meta. Eu acho que a gente tem que saber. Agora, lógico, você colocou um ponto que é o outro extremo, né? Quando o juiz ele vai usar a sua popularidade para dar legitimidade à sua decisão, que é aquilo que o Sérgio Moro fez, né? O Bretas, uma situação um pouco menor, mas o Sérgio Moro fez, que era o seguinte: ele amealhou através, lógico, a mídia ajudou muito isso com ele, né? Por vários motivos, enfim, mas ele amealhou uma tal lealdade, digamos assim, que as pessoas iam na rua em manifestos e coisas para aplaudi-lo, para fazê-lo, tal. E isso acabou fazendo com que as decisões dele eram intransponíveis, né? Ah, mas tem um tribunal. Mas ele tinha um domínio da rua, né? O tribunal acabava se curvando. Não, então, isso aqui e tal. Então, ele foi, acho que, ao meu ver, que esse é um grande equívoco, foi buscar fora, na plateia, digamos assim, uma legitimidade para garantir as suas decisões. Eu acho isso muito ruim, porque não é que você estou no espaço público. Ele está no espaço público para que o espaço público interfira na sua decisão. Bom, o que que eu faço? Eu, de fato, estou na rede social, já fui chamado várias vezes por tribunais pelo país, e eu me sinto fiquei muito arrependido depois que eu aceitei. E no começo eu falava, gente, eu acho que é importante a gente ir para a rede social. Por quê? Porque as pessoas têm que conhecer quem é o juiz, quem são as pessoas, humanizar essa figura, né? Pô, estou trabalhando aqui, pô, estou de plantão hoje, pô, enfim, humanizar essa figura. E nós temos que nos humanizar também num lugar onde ninguém vai chamar a gente de doutor, de excelência, de não sei o quê, que a gente está no meio, todo mundo assistindo futebol ao mesmo tempo, a novela ao mesmo tempo. Então, acho que era um exercício de humildade para a gente e de conhecimento para os outros. Mas várias pessoas acabaram sendo processadas, veio uma resolução e falou, Deus do céu, eu acho que eu atrapalhei essas pessoas. Mas então, eu tenho algumas regras para mim que são básicas. Primeiro, não discuto processo meu em qualquer esfera de imprensa. Então, assim, eu tenho uma interlocução boa com a imprensa, até porque eu fui da Associação Juiz para a Democracia, e as pessoas perguntavam muito, olha, etc e tal, isso e tal, como perguntam hoje através das questões culturais. Então, eu tenho bastante contato com a imprensa, mas nunca falo dos meus processos na imprensa. Eu bati quando tem um processo que é muito relevante, muito famoso e tal, eu passo todas as informações para a assessoria de imprensa e tribunal, eu falo, vocês distribuem uniformemente para todos os jornalistas, para não criar aquelas coisas lá que é a imprensa simpatizante. Que é uma coisa que o Sérgio Moro fez a rodo, que é eu vou dar para este órgão, para aquele, a gente viu isso nas conversas da Lava Jato, isso é uma coisa. E a segunda coisa é não tocar em assuntos que eu posso julgar. Então, bom, eu fui juiz do Tribunal de Justiça no Criminal em São Paulo. Então, crimes que acontecem em São Paulo, eu não vou falar, para que eu não possa ser colocado mais na frente. Eu acho que são duas regras que eu sempre me policiei. Não posso falar porque não quero perder jurisdição, não quero me antecipar para dizer. E a terceira é ser educado, né? Eu acho que essa não precisa ser juiz para fazer, que a maior parte das pessoas que são punidas, elas são punidas porque elas são profundamente grosseiras, que elas xingam e publicam fake news e coisa e tal. Acho que isso aqui é uma coisa de bom senso, né? A gente pode colocar nossa opinião, mas não precisa achincalhar ninguém com a sua opinião. Então, até agora não tive nenhum tipo de crítica nesse sentido. Não foi colocado, não fui tido como suspeito em processos, joguei de um lado e do outro, fui juiz eleitoral, fui juiz do crime, agora sou juiz do direito administrativo, enfim, não foi colocado, o CNJ também nunca me repreendeu. Outra coisa que eu não gosto de falar também, apesar de que eu sei que as pessoas, pelo teor, conseguem depreender isso, mas eu não gosto de dizer em quem eu voto, vou votar, votarei, votei e tal. Eu não gosto de falar isso. Eu sei que as pessoas conseguem depreender pelo teor, mas como qualquer pessoa. Acho que eu não acho que seja proibido, mas é uma coisa que eu não gosto de fazer para não ficar sendo cobrado, etc e tal. Então, eu não gosto de ficar falando de partidos, não vou a eventos de partidos, vou a eventos que são causas sociais e tal, mas não evento de partido. Não escrevo para jornais de partidos, não participo de programa de partido. Eu acho que a gente tem que saber
ter um distanciamento. Mas, a par disso, dá para entrar no Twitter e falar da Roda Viva, do Vale Tudo, da novela que está acontecendo, dá para falar da urna eletrônica que tem que ser usada, que é super segura, dá para falar muita coisa, assim, a liberdade de expressão é um espaço muito grande. Ah, lógico, cada um tem que saber aquilo que ele não deve falar. Isso para cada um, né? Para todo mundo. O fulano trabalha numa empresa, não vai ficar xingando o chefe da sua empresa lá no Twitter, né? Ô Marcelo, é muito legal te ouvir falar disso, sei da sua consciência, sei da sua visão humanizada, e quando você fala que não precisa declarar voto, não declarar posição, a gente sabe pelo menos que a sua posição é uma posição garantista, é uma posição que não é conservadora, e isso é uma coisa que atrai muitas pessoas para acreditar na justiça, né? A gente vive uma sociedade racista, né? A gente teve um evento, agora que a gente está gravando, de um jovem negro que corria para pegar um ônibus e morreu. Falaram que por engano, né? O Guilherme Dias dos Santos Ferreira. A gente tem uma sociedade que olha muito para o pobre, muito pouco para o pobre, ah, e o universo jurídico ele é muito elitizado, né? Ainda mais na posição que você tem hoje, né? Os concursados desses concursos de alto escalão geralmente são elitizados, eles convivem muito com o mundo elitizado, com as autoridades e às vezes é, julgam sem sequer ter pisado numa periferia e sem sequer ter lido um livro, por exemplo, que te aproxima de uma periferia. Se você lê um poeta marginal hoje, um romance de um escritor, de uma escritora marginal, você entende um pouco como é a vida de uma periferia. Se você lê uma Carolina Maria de Jesus, você entende como que é uma pessoa que passa fome, né? E eu acho que isso casa muito. O que que eu vejo hoje, eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Quando você torna tudo muito elitista, o nosso Congresso é um Congresso elitista, né? Feito pela bancada do agro, os nossos juízes são juízes elitistas que, junto de querer aparecer também, é muito desprendido, né, da realidade humana. E eu sinto que falta muito humanidade nessas pessoas que têm que determinar desde o executivo, do legislativo e também o judiciário, né? Como que você vê a nossa sociedade nessa fragilidade? Como que a gente consegue ampliar esses diálogos com as pessoas menos favorecidas? Porque eu quero ter uma esperança disso, né? Eu trabalho com projeto social, eu vejo às vezes é, essas pessoas não conseguem conversar com ninguém, elas não conseguem chegar em ninguém. Como que você vê essa possibilidade de diálogo, se é que há, se a gente pode ver um pouco com esperança isso? Eu acho que a justiça, a formação do judiciário, como das demais carreiras jurídicas, é uma formação elitista por vários motivos, né? Um deles, ao longo do tempo, foi o racismo mesmo, né? Que havia uma discriminação, era muito difícil que mulheres, há um tempo atrás, negros, entrassem dentro do judiciário. Acho que isso hoje está mais facilitado, mas como a nossa carreira é uma carreira onde a antiguidade pesa muito, então a história nos acompanha, né? A gente carrega séculos de história com a gente, né? Eu acho que a escravidão fez isso com a gente, né? A gente carregou, a gente carrega até hoje isso. Agora estou vendo que nesse concurso da magistratura passaram, acho que em São Paulo, 118 juízes, 15 são da cota de pretos e pardos, enfim. É muito pouco perto do volume geral, assim, é mais do que a gente estava acontecendo, isso, tal. Acho que o CNJ tenta consertar algumas situações, uma questão das mulheres, né? Quer dizer, as juízas não chegam aos cargos de poder porque os cargos de poder estão ligados muito com a antiguidade. E elas demoraram para entrar na carreira porque eram barradas sistematicamente e tal. Então, assim, hoje a gente tenta compensar esses atrasos com ações afirmativas, mas é difícil, né? É um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Acho uma situação difícil. Acho que para mudar um pouco no judiciário, você tem que mudar o concurso, né? Quer dizer, o concurso hoje é um concurso feito para aquela pessoa que acumula grande conhecimento, um grande volume de conhecimento, e para fazer esse acúmulo de conhecimento, quanto menos você precisa trabalhar, melhor. Então, aqueles que saem com condição de estudar mais tempo do que trabalhar vão ter mais chance. Então, você tem que mudar um pouco a lógica disso, mas é difícil mudar porque tudo que uma banca de concurso quer é encontrar aquelas pessoas que são vocacionadas para serem juízes, fazer o perfil do juiz. Mas a gente tem que mudar o perfil do juiz e não manter o perfil do juiz.
Mas se a gente mantém os concursos tal como estão coordenados pelos tribunais que os fazem, eles vão mantendo, porque é assim que eles aprenderam o que é o juiz e não sei o que e tal. A gente tem que fazer uma guinada nisso. Acho difícil, acho que todas as iniciativas elas têm melhorado um pouco, mas muito pouco perto disso. Acho que essa questão de ter poucos juízes negros, por exemplo, mexe um pouco com a forma como nós entendemos o direito penal, porque o direito penal tem no seu cotidiano um lastro racista evidente, muito forte. É, e acho que a gente acaba percebendo menos, ou demora mais a perceber, coisas que outras pessoas perceberiam na hora isso, né? Então, eu acho que não tem nada de, digamos assim, revolucionário, né? Eu estava lendo agora um livro do Posner, que é um autor de Law and Economics, né? Nos Estados Unidos, é um autor de liberal, digamos assim, e ele fala, olha, a tua raça tem toda a ligação com a forma como você julga, é evidente isso, né? Então, isso não é uma coisa é um pensamento comunista, é uma coisa de uma concepção de realidade. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa guinada. Outras guinadas que são importantes, que essa é uma que vai demorar, quer dizer, substituir a massa de juízes é uma coisa que vai demorar uma ou duas gerações. A outra coisa é tentar, digamos assim, trabalhar com a cultura dos juízes que já estão, né? Então, é um pouco disso que eu escrevi. Os livros e crônicas que você citou aí, o Entre Salas e Celas e Duas Fotos, o que que eles são? São todas histórias reais, lógico, um pouco romanceadas, porque eu não tinha a lembrança de todos os fatos, mas, assim, fundamentalmente histórias reais. E a minha ideia era mostrar a sensibilidade que ela desperta, né? Quer dizer, o que o juiz sente, o que o juiz aprende, como o juiz se incorpora diante dos processos, dos réus, dos advogados, etc., que é para dar um pouco de humanidade a isso, né? Olha, então vou mostrar ao juiz. E são coisas todas que eu senti, né? Com medo, com dúvida, com raiva, etc. E tal, são coisas que a gente passa. E eu acho importante isso. Eu vejo de pessoas que leem, principalmente o Entre Salas e Celas, que teve um índice de leitura muito grande, de pessoas que querem ser juízes, de pessoas que estão começando na magistratura ou querem fazer concurso na magistratura, é, e aqueles que já são juízes há bastante tempo, de ter despertado, digamos assim, alguns sentimentos de, é verdade, eu também vi isso, eu também pensei isso, etc. e tal, porque eu acho que essa humanização, essa humanização é possível, né? É possível, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa um pouco possível. O que eu acho que a gente vai lutar pela frente é que quando nós estamos pensando nisso, sentimental, poesia e humanização, o mundo está pensando em inteligência artificial, de preparar tudo aquilo absolutamente sem sentimento, sem base, padronizado e tal. Essa grande. Eu não entendo nada disso, sou um analfabeto em inteligência artificial. Vou dizer assim, até agora não usei absolutamente nada do meu trabalho para isso. Mas eu sei que as pessoas mais jovens já começam a fazer uso disso e acho que o futuro é tétrico, né? Seja em relação à literatura, seja em relação ao julgamento, né? De a gente ser, digamos assim, trabalhar com essa ideia de padronização, enfim. Acho que é aquilo que me tira um pouco a ilusão, né? Eu estava lendo ontem eu estava lendo isso, que uma editora do Paraná, salvo engano, cancelou um concurso porque percebeu que havia um volume muito grande de Eu inscritos que vi isso. escreveram livros com base em inteligência. Ou seja, não Exato. escreveram, na É. verdade, né? Mandaram para lá, tal. Eu não entendo, não sei se isso pode ser usado um pouco, meio, coisa e tal, as pessoas lá não falam. O meu filho, apesar de ter feito uma faculdade de ciências sociais, ele é um ilustrador, amador, enfim, tá, foi nessa área, enfim, fazer capas de livros e coisa e tal. E quando ele via, por exemplo, como é que chama? Uma semana onde todo mundo postou um tipo de Do figurinha, estúdio. estúdio Ghibli, coisa assim. Ele ficou indignado. Ele falou: pô, mas os caras têm anos para você É. preparar esse formato. E aí vem alguém e fala assim: me faça um formato assim. Então eu não sei o que, confesso que eu não sei o que vem pela frente, porque a gente tem tanta coisa para construir do ponto de vista social e estamos sendo atravessados por essa tecnologia que é, é, sei lá, não sei se infantiliza,
Eu não sei como fazer, por exemplo. Será que a gente vai conseguir lidar com isso, disputar concursos literários com inteligência artificial? Vai saber que eles são da inteligência? Teve Eu um acho que isso caso vai ser de, um problema. acho que foi no Jabuti, né, que ganhou a ilustração, ganhou a inteligência artificial, depois É, tiraram, depois caçaram, mas a gente está vendo os primeiros passos, né? Daqui a pouco eu acho que a gente perde um pouco o controle. Então, eu acho muito difícil isso, porque a inteligência artificial vai pegar o padrão daquilo que já existe. E uma sociedade melhor, a gente precisa reinventar, né? A gente precisa inventar coisas que ainda não são feitas. Então, eu não sei, eu acho que eu tenho mais dúvidas do que certezas. A minha certeza é só que eu gostaria muito de passar a escrever só literatura. Isso eu eu tenho que ficaria topar, né? mais à vontade, discutir menos os grandes problemas e É. mais trabalhar mais com essa poética, enfim, porque é muito gostoso, né? O ato de escrever é sofrido, mas é gostoso, né? Ou talvez seja gostoso porque é sofrido, ou sofrido porque é gostoso, não sei, mas é uma coisa que mistura essas coisas de sofrimento e de êxtase muito grande e te dá uma coisa que outras coisas não dão. Então, assim, eu com você, a gente tem o mesmo sonho de vida de ter isso como norte, né? Então, hoje eu estou muito ligado, confesso que eu estou muito ligado nisso, embora eu sei que continua, todos os problemas jurídicos e sociais continuam sobre nossas cabeças como nuvens pretas no horizonte. Eu entendo e compartilho. Tem um querido que virou amigo também, assim, assim como você, que é um professor de direito também, muito conhecido no mundo jurídico, né, que é o Fábio Ulloa Coelho. Uhum. Ele veio aqui no Rabiscos e é um super poeta, tem livro de Olha, poesia. E foi uma surpresa muito grande também. A gente conversou bastante e a gente falou muita coisa semelhante aí que você está falando. Então, o pessoal que está gostando desse papo, quiser ouvir o papo com o Fábio, foi muito legal também. E quando você estava falando, eu lembrei de um livro agora que você estava falando da questão racial dos juízes. Tem um livro que está com uma edição comemorativa agora de 25 anos, acho que isso ano passado, se não me engano, que chama O Contrato Racial, do Charles Mills, que ele conta um pouco desse sistema de dominação através do qual os brancos historicamente governaram, né, e continuam governando. Então, fica aí minha dica. Marcelo, para a gente encerrar, eu queria entrar num assunto com você que é em relação ao ódio. Hoje a gente tem uma sociedade muito odiosa e quem trabalha com direito penal e quem estuda o direito penal sabe o tanto que a sociedade é raivosa e a pena ela acaba tendo um efeito placebo, né? A gente tem, você falou um pouco do populismo penal, mas a gente tem pessoas bradando pelo aumento de penas, pelas repressões e muitas vezes sem ter noção de que o problema social ele deve ser discutido de um modo mais lento e não apagando fogo. A literatura ela se ocupa um pouco disso, né? Você falou do Crime e Castigo, por exemplo, você entende a cabeça de um criminoso através desse livro, de um jeito muito angustiante, inclusive, ou o Processo do Kafka também, uhum. é, Fabuloso, fabuloso, né, é fabuloso. sensacional. Por que que você acha que a sociedade está tão odiosa, você que opera com pessoas também, por que que a sociedade está tão odiosa e tão raivosa? Enquanto a gente fala de evolução, parece que a evolução ela teria que caminhar junto com a pacificidade, com uma compreensão melhor do outro, uma alteridade maior. Não sei, acho que aí vai precisar de um cientista político para poder dizer o que. A gente sabe que está acontecendo que, assim, vê uma grande onda de extrema-direita no mundo inteiro, do qual pega a gente, pega os Estados Unidos, Israel e vários outros países, enfim, e, e juntou isso, né? Acho que isso já vinha acontecendo com esses mecanismos das redes sociais, que a princípio, né, quando vem as redes sociais, eu até escrevi me lembro de um artigo na época do Occupy Wall Street, todos, como é que é, indignados e não sei o que e tal. Olha, há novas formas de manifestação, de não sei o que, etc e tal. Mas de repente vem essa coisa que a gente descobre que, veja, Primavera Árabe, né? Puxa, a liberdade que você tem através da internet e tal. De repente você descobre que não é nada disso e que existe todo, digamos assim, uns arquitetos dessa questão, que são os algoritmos, né? Essas big techs, enfim, e essas Big Tech, esse pessoal descobre, eu não sei se intuitivamente eu já sabia, ó, vai passar aqui o gato de novo. Aqui. Olha, eles descobrem que
o ódio engaja mais do que o amor, né? E isso faz com que automaticamente que todos esses instrumentos aí, mecanismos da extrema direita saiam extremamente fortalecidos, né? Porque a extrema direita é assim, ela trabalha com ódio, o fascismo trabalha com ódio, trabalha com a eliminação do outro, é da natureza dele, né? Assim, dizer por que chegamos ao fascismo, por que voltamos ao fascismo, eu não sei. Aí tem várias explicações, de acordo com as suas ideologias, eu não saberia dizer. Mas o fato é o seguinte: o fascismo e a extrema-direita, enfim, eles se alimentam do ódio. E eles se reforçaram no momento onde estava sendo criado um mecanismo onde que o ódio vira um instrumento da primeira prateleira, né? Então isso conjugou as duas coisas, né? Acho que também a gente deve ter, digamos assim, um cientista político falaria melhor, né? Mas um certo esgotamento da nossa democracia representativa, que ela não está representando, tem um esgotamento de crescimento, de desigualdade, ela não consegue cumprir as suas funções, mas enfim, lógico, a gente teria que melhorar a democracia, não abrir mão dela. Mas eu acho que nisso você acaba tendo os extremos mais tocados. Na verdade, o extremo que se fortaleceu é a extrema-direita, né? A extrema-esquerda não tem mais reflexo em vida política, enfim. Mas jogou toda a política do mundo inteiro mais à direita, mais conservador, mais exclusão, né? E isso tudo tem a ver com ódio, né? Eu não sei como a gente vai tentar inocuizar isso. Eu acho que é uma fase do qual nós passaremos, eu acredito que nós passaremos por ela, mas não dá para saber se ela vai durar 5 anos ou 50 anos, né? A gente já teve. Há quem diga que a gente vai precisar de um outro autor para escrever a Era dos Extremos 2, né? Já que o Hobsbawm faleceu, então vamos precisar É. disso. Mas na outra vez que nós tivemos isso, tivemos guerras, né, mundiais. E hoje a nossa estrutura não admite mais uma guerra mundial, né? Uma guerra mundial nós acabamos, né? Então acho que isso tem nos segurado de uma certa forma. Mas por outro lado, a gente tem tido inúmeras guerras, inúmeras mortes, violências assim que estão nos lembrando, né, de momentos angustiantes da história. E eu não sei como a gente vai passar por isso. Eu acho que a gente vai passar por isso. Eu acredito que a gente vai passar por isso. Eu espero que nós passemos por isso, que nossos filhos consigam viver sem isso. Eu tenho certeza que nossos netos viverão sem isso. Mas eu não sei quando isso termina, porque esses arroubos, né, extremistas, eu acho que eles são episódicos, né? Eu acho que eles não vão resolver os problemas que são chamados a resolver, e isso vai, e quanto mais eles se tornarem agudo, mais será a reação. Mas eu acho que a gente não estava achando que depois de passar tudo que a gente passou, a gente ia voltar a ter esse tipo de coisa. Eu acho que assim, quando a gente olha para o pós-guerra e o pós-guerra e todos aqueles instrumentos e direitos humanos criados para dizer, não, a gente tem que deixar isso aqui na história, a gente não estava imaginando que isso aqui tudo podia voltar. Talvez tenha, não sei se a gente foi pego de surpresa, enfim. Acho que não tem surpresa nenhuma, né? Tava vendo hoje uma dissidente cubana que fez campanha, uma cantora cubana que fez campanha no palanque do Trump. E ontem o marido foi deportado e ela estava xingando, etc. e tal. Enfim, acho que a gente está um negacionismo, né, para coisas que estão vindo à nossa frente, como a crise climática, enfim, a emergência climática. A gente fala, não, não é tão grave assim, a gente vai dar um jeito nisso. Então, eu acho que esse é o outro. Assim, quando a gente se livrar do fascismo, a gente ainda vai ter a emergência climática do qual a gente praticamente não está tomando providência. Então, não sei, eu não queria afugentar os seus leitores. A saída, Tadeu, é a literatura, entendeu? Eu Vamos também nos acho. esconder na literatura, A porque eu acho que literatura quem faz com sabe, que a gente entenda, quem né? sabe se o Trump lesse alguma coisa, É, isso poderia. Quem sabe se o Sérgio Moro, de fato, lesse, ele podia abrir o seu coração. Eu acho que a gente tem algum. A gente tem, eu acho que assim, a gente tem um caminho no micro. O macro é muito difícil para a gente pensar. Mas o caminho no micro, ou seja, cada um faz aquilo que a gente acha que a gente pode plantar coisas legais para frente. Então, eu acho que isso vale a pena. Às vezes eu costumava falar com defensores públicos, né?
eles pegam muitos processos, né? Eles falam, meu Deus do céu, não adianta nada que eu estou fazendo, porque os juízes não dão, não dão, não dão. Eu falo, cara, se teve um cara que você absolveu, ou uma pena razoável, você já ganhou a vida dessa pessoa. Essa Uhum. pessoa pode ser, vai ser agradecida e tal. A gente não pode trabalhar com estatística, a gente tem que trabalhar com aquilo, às vezes reduzir danos, às vezes fazer aquilo no seu jardim, porque pensar no macro, acho que a gente vai ficar muito desiludido. Eu concordo com você e o público do Rabiscos, né? Você não toma partido até pela sua profissão, mas aqui no Rabiscos a gente tem um posicionamento, né, mais progressista, mais de esquerda. Então eu sei que o público que está ouvindo a gente é um público progressista, é um público de esquerda e que eu acho importante ouvir falar sobre isso, porque a esquerda também ela é punitivista. Às Uhum, vezes a exato. esquerda ela é muito branda para falar de determinados temas, mas quando você entra, por exemplo, no cárcere, ela é tão punitivista quanto a direita. Às vezes, quando ela tem um processo com uma pessoa da direita, parece que a pessoa não quer o devido processo legal, não quer que a pessoa se defenda, quer que a pessoa confesse o crime, Perfeito, defende perfeito. até a tortura, né? Então, eu acho importante. Eu sei que quem Eu, está eu, eu aqui é vou um dar uma pessoal disso. provocada no seu, no seu público, então. Por Eu costumo favor. usar nas minhas palestras aí, que a gente está vendo hoje, o populismo penal progressista, né? Então, Uhum. assim, tudo aquilo que a gente criticou, a gente está fazendo mais ou menos igual. E quando eu tento fazer isso no outro dia no Twitter ou Blue Sky, enfim, eu fui criticar uma medida do governo que estimulava isso, olha, muita gente querida É veio difícil. bater em mim. Eu falei, bom, fazer o quê? É uma verdade, a gente tem que ouvir as verdades. Como eu estou livre para não ter nenhum posicionamento explicitamente partidário, eu posso colocar o dedo na ferida em alguns lugares. Acho que essa é a minha parte, digamos assim, como intelectual público de poder fazer. Mas eu acho assim, é muito triste ver isso, de ver esse populismo penal sendo abrigado pelo pessoal da esquerda. Mas é uma autora norte-americana, eu acho que é a Nicola Lacey, e ela falava o populismo penal, enfim, é uma espécie do dilema do prisioneiro, né? Lá eles têm dois partidos nos Estados Unidos, né? Então, se o democrata ficar brando, o republicano vai ganhar nas urnas sobre a segurança. Então, tem que ficar duro também. Foi a questão do Clinton, né? O Clinton fez coisa extremamente rigorosa, porque ele falou, ninguém vai ser mais rigoroso do que os democratas aqui, etc e tal, mais ainda do que seriam os republicanos. É essa coisa assim, para eu não perder, para o outro não ser melhor que eu vou ser tão ruim quanto ele. Por aí vai. É muito isso mesmo. Então fica aí o alerta, as pessoas que estão ouvindo a gente, de ter essa consciência crítica também, de entender também, às vezes até um pouco desse conservadorismo ou desse punitivismo através da literatura mesmo, que eu acho que é a grande salvação, como você falou. Marcelo, quero te agradecer enormemente, já expressei aqui minha admiração por você e reafirmo, hoje o papo foi muito legal, quase uma hora de papo e rendeu muito te ouvir, né? Saber um pouco aí como que é o escritor Marcelo Semer também e não só o juiz, não só o desembargador. E quero deixar portas abertas quando tiver livro novo, que você volte mais vezes, porque eu acho que esse papo rende muito e é muito legal. E, aliás, pergunta, tem livro novo vindo aí? Onde que o pessoal te encontra, encontra seus livros? Ó, o lugar mais fácil para me encontrar é no Instagram. O Instagram é aberto, né? Os livros que eu tenho, tem alguns que eu tenho da editora, então posso vender para pessoa, assim, mas não é muito volume, enfim, Marcelo Semer. Marcelo Semer vai achar no Instagram. Eu estou terminando dois livros, um de direito, que eu acho que, espero que seja o meu legado, espero que seja útil de direito, e estou num outro que eu escrevi há bastante tempo, deixei ele adormecer, e aí mais recentemente eu dei para uma, como é que chama? Leitora crítica. E aí recebi de volta e agora eu quero parar para ver. Isso é uma coisa que eu quero entrar, porque eu acho que tem assim, um buraco aí que a gente tem na literatura norte-americana isso, embora não seja excepcional, mas enfim, tem, que é o thriller judiciário, jurídico, não policial especificamente. Como isso entra dentro dos tribunais, enfim, É, o mais norte-americano tem mais isso, não tem aquele John Grisham, né, que faz muitos. tem Gone Grisham, tem outros aqui que agora me fogem, É mas A Ruth Handel é, também faz um. eles têm isso porque, lógico, o advogado na cultura americana ocupa muito espaço, tal. E eu acho que hoje o judiciário já ocupa bastante espaço aqui,
e a gente já começa a pensar nessas coisas e tal. Então eu tenho um que tá, ele está terminado, mas eu vou fazer ainda para aproveitar um pouco esse conhecimento que eu tenho, né? Esse Claro, conhecimento que eu é melhor tenho para falar. de lidar com as duas coisas. Então, se der certo, quem sabe em 2026 a gente tem outro de ficção para conversar aí. Muito bom, obrigado, viu, cara? E portas abertas, valeu É, mesmo pela obrigado e parabéns por esse programa. 7 anos, né? A gente estava 7 anos. conversando. Pô, manter 7 anos. Eu trabalhei com podcasts, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. 7 anos um podcast regular é muito difícil. É muito difícil. Tem que ter Legal. muito amor pela literatura. Não, e tem que fazer bem feito, né? Porque senão ninguém vai te escutar, né? É verdade. Obrigado mais uma Legal. vez. Legal. Um abraço a todos. Abraço, pessoal de casa. Semana que vem a gente volta com mais papo. Um beijo a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite.